Yeti. Mais uma vez, Marcelo chocando todos. Chocando. Olha essa imagem Bem- que bonitinho. Bem feliz. Greg, Tem um pô, coelho Greg. aqui, ó. Bumafu esse Yeti. Isso é um filhote É. de Yeti, cara. É um filhotinho de Yeti. Aqui é um Eu coelho, jogaria ó. com um Yeti desse na minha party, cara. Eu jogaria É, com um Yeti desse na entendeu? minha party fácil. Eu peguei só o monstro clássico. O Funko tá aí desde a primeira edição. E aí, o Yeti quem é o doidão também que vai tá. jogar de Yeti no deserto, na aventura do deserto? Eu. Vai jogar o Yeti e o Tritão. E eu vou Eu, jogar. otário. E o Kotô. E o Quator. Antes do- E o Botou no Fluffy. deserto. E um Fluffy. O Cotô no deserto, mais perdido que segue em tiroteio. Oi. Caraca, antes do Salada já começar a falar, eu vou puxar justamente até um exemplo de Yeti que me veio à cabeça agora de inspiração, que é o Nunu e o Willamp. No caso que é a criança e o Yeti, né? Mas Do o cara. LOL, pra quem Mas não o. sabe o É. que tá falando. Quem é LOLzeiro aí. Vocês estão falando de LOL aí, gente, por favor. Estou falando de League of Legends, Que é um sim, ambiente senhor. adulto. No caso, o Willamp, que é o Yeti. Jogar de. Eu vou usar a expressão agora, ao invés de falar expressões preconceituosas, eu vou falar mais perdido que Cotô no deserto. Perdido com todo o deserto. O Yeti é um monstro clássico do D&D, tá aí desde a primeira edição. Né? Tá também na lista, assim como. Eu ia falar assim como o Minotauro, oriundo de lendas do mundo real. E surpreendentemente, eu já usei Yetis em campanhas e eu usei só como tipo, eu quero dar algum medo para as pessoas andarem no ambiente ártico. E aí tomaram um grupo de Yeti na cabeça. Mas os Yetis, se você for observar as fichas deles, eles são criaturas relativamente inteligentes. Eles falam um idioma próprio, a exemplo do Antunes, que fala só um berru, que os Yetis falam Yeti. Em alguns suplementos eles falam Yeti e gigante. Nas edições anteriores eles falavam Yeti, mas falavam gigante também. Idioma gigante. E eles têm uma organização social tribal. Eles vivem juntos ali. A descrição deles me lembra a descrição dos ogros do Warhammer, porque fala que basicamente tudo, a vida dele a vida toda deles é planejar como comer, como fazer a próxima refeição, assim, pra isso. Agora, e eu juro, eu pensei no Yeti, depois eu fui pesquisar e aí eu descobri que já existe um suplemento oficial, pelo menos no caso de Yetis inteligentes, que é num suplemento de Wildemount, que é um suplemento que foi criado originalmente pelo Critical Role e que foi incorporado como um suplemento oficial do D&D. Existe uma tribo de Yetis, chamada Yetis de Alowak, que entraram em contato com um cristal. Tipo, caiu um meteorito, e esse meteorito caiu atravessando um Yeti, que chamava Alowak. E aí a galera foi lá ver o que acontecia, e eles descobriram que quando eles encostavam no cristal, eles ficavam mais inteligentes e menos ferozes. Tipo o monolito do 2001. E aí eles vivem numa tribo e eles escondem que eles são inteligentes. Eles vivem como se eles fossem, tipo, Yetis originais ali, vigiando e tal, não sei o quê. E os caras só descobrem que eles são assim porque uma vez tem uma treta com o Yeti, e aí quando o pau começa a torar, o Yeti fala, calma, gente, peraí, tá tudo bem. E os caras, como assim você fala? E aí a coisa muda de figura. Então, assim, do ponto de vista mecânico, dá pra fazer um balanceamento nessa linha. De você dar uma civilizada um pouquinho no Yeti. Porque o Yeti tem algumas vantagens consideráveis pra viver num mundo civilizado fora do Ártico. Um exemplo, o Yeti tem medo de fogo, né? Que torna um pouco desagradável qualquer situação que seu Yeti for fazer. O Yeti personagem for acampar com os colegas na floresta. Já é um problema. Não, galera, eu prefiro dormir aqui no escuro. Não quero ficar perto do fogo, não. E ao mesmo tempo você talvez tenha que reduzir o olhar amedrontador, que é uma habilidade muito forte do Yeti no jogo, como monstro, e que pode ser mecanicamente desbalanceável. Mas eu vejo tranquilamente o cara jogar com Yeti. Se você pode jogar com um personagem meio gigante, e tem um orc, né? Tem um tipo de orc que é o meio ogro, que não dá pra jogar, mas é outra possibilidade que eu considerei. O livro descreve ele como sendo ligeiramente mais civilizado do que um ogro normal, e ele tem nível equivalente intelectual de um orc, e o orc é uma raça jogável. Daria pra fazer. Então, a minha sugestão aí, se vocês quiserem pensar em Yetis, se você quer deixar uma tribo bárbara do ambiente ártico ainda mais assustadora, é só ao invés de você chegar lá e enfrentar humanos bárbaros, você enfrentar Yetis bárbaros. Yetis com classe. Sempre assustador. E de fraco. Monóculo e tomando martelo. De fraco. Exatamente, falando, olha, por favor. Você é um covarde e um Por favor, fascínora. não, por Saia daqui. gentileza, por obséquio. Por gentileza, se você puder não pisar no meu tapete. Cara, Como se eu tivesse sujo de neve. Yetis são criaturas muito legais, porque
igual o Marcelo falou, são criaturas da mitologia real, né? Da nossa mitologia da Terra. E já existe. Da Terra 1. Já existe toda uma estampa na cabeça de todo mundo com Yeti, Sasquatch, lobisomem, esses bichos assim. Então já contempla, né? E eu acho que dá pra fazer muita coisa, cara. Tanto dele primitivão mesmo, como ele mais intelectual, com classe. Zubumafu, eu pensei nisso também, Otávio. Do Zubumafu. Você faz o Muito Zubumafu gigante Zubumafu. do gelo. Pior que, nossa, eu fiquei com vontade de jogar com o Yeti agora, que saco. Pois é. O Yeti ele abraça essa selvageria e aí com a temática ártica, né? Igual o Marcelo tá falando. Então, acho que ele cabe perfeitamente em todas esses, similar a alguns outros, como eu tinha falado, como o Minotauro, como até como o Hobgoblin, assim, como ele seria o similar a esse tipo de abordagem, de nicho de personagem. Eu acho muito E legal. o nível de poder dele, o nível de desafio dele nem é tão alto, assim, ele não é tão desbalanceado, não. Ele é nível de desafio 3, é tipo o nível de desafio de um humano veterano. Então, tem algumas coisas que você tá falando assim, mas aí tem um problema com medo de fogo. Eu acho que são algumas coisas que quando você adapta para o personagem jogável, personagem jogador, algumas coisas podem ser relevadas. Por exemplo, isso, se ele já tá civilizado o suficiente para ele ser socializado e inserido na sociedade e andar com as outras pessoas, ele pode ter aprendido já, tipo, fogo a gente respeita, mas a gente não precisa ter medo. Ou então assim, ele só evita ficar do lado da fogueira, encostado na fogueira, mexendo nela. Dentro dela. Dentro dela, inclusive.